De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas, que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades. Haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre os céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar, ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago, está me ouvindo nesse momento. Quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome, Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme. O Senhor é sustentador, e Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus.
da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta, as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida, Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus, em que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo. Nós vamos ter problema na viagem. Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço. Sou radical, literalmente. Aprendi a ser radical.
quando recebo uma notificação do céu, quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura, mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. E eu quero dizer uma coisa para você, Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar muitas vezes, sabe? A, B, C. Ouve todo mundo, menos o homem de Deus. Menos a notificação do céu. Menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus, mas quando você deixa de ouvir a Deus, de receber uma notificação do céu, você perde muito, porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu, que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala, ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas.
temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo. É tanto ruído, é tanto medo, sabe, é tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles. Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, sabe, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, sabe, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, sabe, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global,
O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações. São devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer a sua leitura antes de dormir, lá no nosso site www.vinicius07.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando. Vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha, e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade.
Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada, que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar, permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida. Que o toque do Altíssimo venha sobre ti. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra, e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã eu vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, declaramos que a bênção do Senhor está sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar que o Shalom de Deus está sobre ti. Hoje é o último dia da nossa campanha que nós fizemos de 40 dias nesse propósito, buscando o Shalom de Deus, a paz, a prosperidade do Senhor na nossa vida. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Cremos que algo grande foi liberado. Cremos no poder da oração. E muitos milagres aconteceram durante esse propósito. E eu quero convidar você e a sua família para participar do novo propósito que vai começar amanhã, chamada a prosperidade familiar. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade engloba você ser bem-sucedido em tudo na vida. A prosperidade que vem de Deus é diferente do conceito aqui desse mundo. Por isso, eu quero convidar você a buscar a prosperidade para a tua família. Serão 14 dias clamando na oração das 6 e das 18 horas. Aí você me pergunta, e vamos fazer um jejum? Amanhã eu vou falar sobre isso. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Se vamos fazer ou se não vamos fazer jejum, convido você a estar comigo às 6 horas da manhã. Nesse propósito, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra
eu quero compartilhar essa palavra com você. Você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem as orações para você. E compartilhe com seus amigos, nos grupos, com seus parentes, com as pessoas próximas. E se Deus falar ao seu coração e mandar para uma pessoa específica essa palavra, faça isso, mande para ela. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder de pensar certo. Pessoas já cruzaram na minha vida com grandes batalhas a nível mental. E eu identifiquei em todas elas que elas tinham dificuldade de pensar certo. Porque a forma como você pensa vai dirigir muito a sua vida. Inclusive, isso vai mexer nas suas decisões. Isso vai mexer nos seus relacionamentos. Então, pensar certo é uma chave para uma vida vitoriosa. Eu quero mostrar para você, porque isso não é eu que estou falando, é a palavra do Eterno. A palavra de Deus fala sobre a importância de você pensar certo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, a Bíblia diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe por que a Bíblia está falando para levar cativo todo pensamento à obediência? Porque existem pensamentos maus e pensamentos ruins, que se você não submeter eles a Cristo, eles vão acabar submetendo você a coisas erradas, a coisas ruins, que podem atrapalhar, que podem destruir a tua vida. Infelizmente, pessoas, quando começam a pensar errado, aquilo cria um vício dentro delas e fortalezas espirituais são levantadas e começam a comandar a vida daquela pessoa. Eu escutei uma pregação há um tempo atrás e nessa pregação ele falava muito sobre o diabo que se esconde por trás de certos pensamentos. E é uma grande verdade. O inimigo muitas vezes ele se esconde em pensamentos, fazendo você se sentir ruim com você mesmo, fazendo você se sentir uma pessoa, sabe, aonde você deveria se valorizar. É o contrário que acontece, você se desvaloriza. Você deveria, sabe, ter a mentalidade de um filho de Deus, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que produz, e você tem um pensamento totalmente ao contrário, tipo, a minha vida não é mais aqui, eu não consigo fazer nada, eu não sou bom em nada, as coisas acontecem para os outros, não acontece comigo. Ou seja, a forma como você pensa vai travar você. Porque se você não tiver um pensamento de que vai dar certo, de que Deus está comigo, de que eu tenho uma palavra de Deus, então eu tenho tudo para vencer e eu não vou desistir. Bem, se você não tiver o pensamento certo, você para, você trava. É por isso que em Filipenses 4:8, olha o que está escrito aqui. Esse verso eu li muitas vezes na minha vida. Eu li muitas vezes, sabe por quê? Porque os pensamentos mal cheirosos, como a gente costuma chamar eles, são pensamentos que colocam você, sabe, em um cativeiro espiritual. Faz você pensar o que não é para pensar. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que uma mente liberta, uma mente renovada, ela vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E esse texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa palavra. Ou seja, ele não estava pensando na prisão. Ao contrário, em Filipenses ele fala várias vezes a palavra alegrai-vos, 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 mas tem gente que para eles, na cabeça deles, você tem que pensar só no negativo. Então, a sua visão, quando ela está distorcida, quando o seu pensamento está distorcido, você pensa só no negativo.
Em vez, sabe, de você olhar para os planos de Deus, para o futuro, para os projetos de Deus, você começa a pensar no que lhe fizeram e você vai ficando zangado, você vai ficando irritado, sabe, com o que as pessoas fizeram contra você, e você ocupa a sua mente daquilo, ainda mais se você foi injustiçado. Quantas pessoas a gente vê hoje, até na própria internet, que estão machucadas, estão feridas, e aquilo que elas falam, aquilo que elas postam, nós sabemos que aquilo ali é, na verdade, um sinal do pensamento dela. É o pensamento dela que está nas feridas, que está nas dores, que está nas rejeições, naquilo que ela não concorda, nas indignações. Ou seja, o pensamento dela está voltado para aquilo. É por isso que nós não vamos mais longe do que o nosso pensamento pode ir. Então, se você pensa que nunca vai conseguir atravessar a ponte, você nunca vai chegar lá. Sabe por quê? Porque o teu pensamento está te limitando. O pensamento de que todos na tua família quebraram e você vai quebrar também. Todas as tuas irmãs não deram sorte para homem e você na sua cabeça, você também não vai dar sorte. Ou seja, pensamentos errados, pensamentos que estão lhe bloqueando. Sabe, é que nem quando entra um pensamento na cabeça da pessoa que ela não é amada, que todo mundo está rejeitando ela. Sabe, quando entra pensamentos ruins e ela começa com aquilo e daqui a pouco, sabe, ela fica vendo inimigo, ela fica vendo o diabo, ela fica vendo o traidor em cada esquina, aonde ela vai. Por quê? Por causa que o pensamento dela está, de alguma maneira, dominado por um pensamento distorcido. Aquela não é a verdade, mas algo aconteceu com ela que fez com que ela acreditasse que tudo ao redor dela, e não adianta, gente, pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, eles tentam se tornar globais em nós. Muito do nosso comportamento, a maneira como agimos, como reagimos, começa com nossos pensamentos. Olha que forte isso. A maneira como eu reajo, a maneira como eu falo, é do que eu estou pensando, é fruto dos meus pensamentos. Em 1 Pedro 1,13 diz: cingindo o vosso entendimento. Esse versículo significa simplesmente que você precisa se preparar mentalmente para aquilo que vier na sua vida. Sabe, tem pessoas que elas têm que pensar que apesar dos desafios que terão pela frente, elas serão vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que vamos ter luta, sim. Sabemos que vamos ter desafios, sim. Sabemos que vamos ter, sabe, gigantes, vamos enfrentar crises, sim, mas Deus nos dará vitória e no meio das crises vamos criar e Deus vai prover e Ele vai ser o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos colocar nossos pensamentos na rocha que é Cristo Jesus. Em Colossenses 3:2 diz, e esse é outro versículo importante para mim, ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Sabe, no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Comece a pensar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, não pense negativamente de você. Esses dias eu vi um pregador falar, sabe, ele dizendo: eu penso que eu sou um nada. E eu pensei assim, puxa vida, que pensamento terrível, pensar que não é nada. Bem, Jesus não morreu por nada, Jesus morreu por homens e mulheres, jovens e crianças de todas as nações. Você é importante para Deus, certo? Você é importante para Deus, Jesus morreu na cruz por você, Jesus te ama. Então, não fique pensando que você é um nada porque você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus morreu por você na cruz, Ele tem um plano para você, um grande propósito. Então, não fica pensando que você é um nada. Não fique pensando, sabe, que você é um zero à esquerda, que você é um Zé Ninguém. Não, gente, não. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Comece a pensar certo.
Comece a pensar, porque se você pensar mal de você, imagina, eu pensar que eu não sou nada. Claro que diante de Deus, o que nós somos, né? O que nós somos? Diante de Deus, somos filhos dele. Somos filhos dele. É claro que dependemos totalmente dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. Dependemos totalmente, 100% dele. O que seríamos sem o Senhor? Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor na nossa vida. Então tem que pensar certo. Precisamos pensar do jeito certo. Senão você vai entrar, sabe, numa escassez de pensamento que daqui a pouco vai trazer escassez para a tua vida. Se você começar a vir com pensamentos de escassez, de dificuldade, a sua vida vai se tornar igual aos teus pensamentos. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos muito o que pensamos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Essa é uma direção para você, certo? É uma direção para a tua vida. Eu sei que essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra de vida, e eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse. Compartilha com 7 pessoas. Amém? Hoje é o encerramento da nossa campanha de 40 dias. Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Cele essa palavra agora. Compartilha com 7, não com 8, nem com 6, mas com 7 pessoas. Deus vai te abençoar. Amém? Por você semear uma oração na vida de alguém. Semeie essa oração na vida de alguém. Pense certo. Pense coisas boas. A Bíblia diz em Filipenses, pense no que é bom, pense no que é nobre. Amém? Escreve aqui nos comentários. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Amém? Escreve aí. Eu creio que eu sou um filho de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sim, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho da Fabiana. E ela escreveu assim: graça e paz. Há 6 meses eu sigo suas lives e orações. Eu fui curada de um nódulo na minha perna esquerda. Glória a Deus. Também adquiri o livro Café com Jesus e suas orações foram e têm sido uma grande bênção na minha vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe também, Fabiana. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Esses dias uma pessoa também me agradeceu muito por uma palavra profética que livrou essa pessoa da morte. Uma palavra livrou da morte. Então, quando você está na oração aqui, você está num ambiente especial, um ambiente profético, amém? Onde as nossas orações estão sendo ouvidas. A Bíblia diz que aquele que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama e eu vou te responder. Clame, você vai ter resposta do Senhor. Amém? Quero falar para você rapidamente. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha. Essa campanha vai ser uma campanha de 14 dias pela prosperidade familiar. Se você quer ser bem-sucedido na sua família, quer que os seus sejam bem-sucedidos, quer que todas as áreas da sua vida sejam tocadas pela prosperidade que vem de Deus, e a prosperidade que vem de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é só dinheiro. A prosperidade é você ser bem-sucedido no seu casamento, ser bem-sucedido na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado. Amém? Vamos fazer uma campanha por isso. Você vai ver os resultados, vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. Eu aguardo você aqui, não perca. Coloca o relógio para despertar, porque vai ser benção na tua vida, tá bom? Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar a você entender melhor o que Deus pode estar querendo falar com você, e também você vai discernir, você vai aprender a discernir quando um sonho não é de Deus. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai acrescentar na tua vida. E esse aqui é o livro O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro aqui é incrível e vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E você que não é aluno ainda da Academia aqui no Global, eu quero convidar você a se tornar aluno, porque amanhã nós vamos ter um evento especial
exclusivo para quem é aluno da Academia Kino. Não fica de fora. Eu convido você a se tornar aluno e não perder essa ministração especial que nós teremos amanhã, certo? Você pode, nesse momento, ir até o nosso site www.vinicius17.com.br e fazer a sua inscrição para se tornar aluno da Academia Kino Global. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. Eu convido você a estar junto com a gente. Amém? Vai ser uma grande bênção. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos começar também na igreja 7 domingos do altar de adoração. 7 domingos do altar de adoração. Eu convido você a estar conosco. Esse domingo vai ser incrível e vai ser uma grande bênção. Tá bom? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também hoje, às 10 da manhã, vamos ter programa na Rede TV. Ore por nós. Vai ser uma bênção em rede nacional para abençoar a vida de muitas pessoas. Ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Então hoje, às 18 horas, nós vamos encerrar esse propósito. Não perca a oração das 18 horas. Nós vamos encerrar o propósito de 40 dias para nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreva hoje profeticamente, no último dia da campanha, escreva: nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus. E você que permaneceu firme nesse propósito, nos 40 dias, acredite que houve resposta das tuas orações já. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti e peço Teu favor e a Tua graça. Abre o céu sobre a vida dele, abre o céu sobre a vida dela e traga um tempo de rompimento, de favor e de vitória. Senhor, que todo laço do diabo seja cortado, todo vício, toda amarra espiritual na vida dessa pessoa, solte ela agora. Eu oro, Senhor, por todo filho, por toda filha que está afastado do pai e da mãe, para que haja restauração nessa família. Eu vejo essa família completa, plena, as brigas cessando, as dificuldades acabando. Eu oro por uma restauração total e completa nessa família, a alegria, a paz, a cumplicidade, o amor de Jesus Cristo enchendo essa casa. E oro para que a luz de Deus esteja nos quartos, esteja sobre essa casa. Senhor, cerca essa casa com a Tua proteção, guarda a entrada e a saída de todos dessa família e livra-os do mal, livra-os do laço do diabo. Eu oro para que a Tua bênção seja sobre essa casa, que toda arma forjada seja quebrada agora. Senhor, dá livramento para os Teus filhos, essa mãe que está orando, essa viagem que eles vão fazer, guarda a entrada e guarda a saída, proteja, Pai. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo a toda enfermidade, infecção, câncer, alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a vida de Deus toque nessa pessoa agora
e que ela seja visitada por Deus. Eu oro para que as portas se abram, para que os acessos sejam concedidos. Eu oro para que as conexões venham. Eu oro para que isso que essa pessoa está trabalhando, aquilo que está projetando, os seus planos, sejam consagrados ao Senhor e que deem certo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a tua bênção seja sobre essa casa e que nada falte a eles, os recursos cheguem, a provisão chegue. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado. Empresa que estava quebrada, levante agora em nome de Jesus, vai ser restaurada. E tudo aquilo que estava faltando, Pai, na vida dessa pessoa, nada mais vai faltar, porque o Senhor vai trazer tudo completo na vida dela, no nome de Jesus. E nós pedimos a paz de Jesus Cristo na nossa vida, o poder da paz, o shalom de Deus na nossa vida, do shalom de Deus de Jesus Cristo sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa vida. Essa paz, nós nos apropriamos dela pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: a paz de Deus pertence a mim e à minha casa. Tome posse, receba essa palavra, essa oração e agora cele compartilhando com 7 pessoas. Amém? Às 9 da manhã vai ter uma live abençoada aqui e depois às 18 horas. Não perca. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.